Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Orochimaru com sistema do cientista louco. Capítulo 161. O clã Uchiha pode ter ficado satisfeito com Orochimaru, mas nem todos compartilhavam seus sentimentos. Em um laboratório escondido nos arredores de Konoha, a tensão fervilhava. 60 poções? 60 pares de Sharingan? Orochimaru, você não acha que isso é um pouco excessivo? Danzo, apoiado em sua bengala, parecia descontente, seus olhos desconfiados fixos em Orochimaru, que estava girando um tubo de ensaio despreocupadamente. Aquilo tudo parecia estranho. Desde quando Orochimaru começou a tomar grandes decisões sozinho? E por que ele estava sendo tão generoso com Uchiha? Danzo não pôde deixar de questionar os verdadeiros motivos por trás disso. Não há nada de inapropriado nisso, Orochimaru respondeu desdenhosamente, mal lançando um olhar para Danzo. Se mais Uchiha despertar em seu Sharingan, isso não aumenta suas chances de adquirir um? O rosto de Danzo endureceu. Não é isso que estou perguntando. O que eu quero saber é por que você decidiu tudo isso sozinho. Danzo estava bem ciente do talento de Orochimaru, ele tinha talento para pesquisa desde criança. Mas dessa vez, ele havia reportado a tecnologia diretamente ao terceiro Hokage sem consultar Danzo, e isso era algo que Danzo não podia tolerar. Porque para Danzo, essa escolha sugeria que Orochimaru valorizava mais a opinião do Hokage do que a dele. Orochimaru riu suavemente, sem se incomodar com a hostilidade de Danzo. Se eu tivesse pedido sua permissão, você teria permitido? Obviamente não, correto? Então o que você ganha com isso? O tom de Danzo ficou gelado, seus olhos se estreitando. E não diga que é só sobre dinheiro. Claro que não. A expressão de Orochimaru não mudou. Para ser honesto, meu interesse está no material genético dos Uchiha. Os genes dos Uchiha? Você está dizendo que fez um acordo privado com eles? Sim. Minha pesquisa recente gira em torno da alma, e preciso de grandes quantidades de genes espiritualmente imbuídos para referência. Eu sabia que você não concordaria, nem poderia me ajudar a obtê-los, então tomei as rédeas da situação. Orochimaru deu sua explicação tão casualmente como se estivesse discutindo o clima, pegando outro tubo de ensaio e examinando-o com aparente indiferença. Ele sabia muito bem que Danzo não conseguiria facilmente adquirir genes Uchiha sozinho, o que justificava sua decisão de agir de forma independente. E ele estava confiante de que Danzo não romperia a aliança por algo tão trivial. Danzo precisava muito de sua experiência para isso. A alma, você disse? Com certeza, Danzo apenas franziu as sobrancelhas, suas suspeitas momentaneamente suavizadas. Ele se lembrou da promessa que fizera a Orochimaru sobre encontrar uma maneira de estender a vida, talvez até mesmo alcançar a ressurreição. Tudo bem. Eu não pensei direito, Danzo admitiu. Mas da próxima vez, me informe antes de tomar decisões como essa. Eu posso ser flexível. Fique tranquilo, isso não vai acontecer de novo. Bom. Agora voltem para seus experimentos, vou me retirar. Danzo se virou para ir, mas parou na porta. E Orochimaru, não se preocupe. Não esqueci minha promessa a você. Com isso ele saiu, enquanto o som de sua bengala batendo no chão desaparecia na distância. Ao vê-lo partir, os lábios de Orochimaru se contorceram em um sorriso sutil. Haha, Danzo realmente é algo. Ele nem precisou que eu explicasse completamente, ele já tinha juntado as peças. Não é um homem comum, de fato. Balançando a cabeça, Orochimaru descartou o assunto e voltou seu olhar para um conjunto de olhos vermelhos armazenados ali perto. Sozinho no laboratório, ele se sentiu livre para usar esses olhos para ajudá-lo em seus experimentos. Tarde da noite, depois de terminar no laboratório, Orochimaru voltou para casa. Ele mal teve tempo de se acomodar antes de Tsunade passar pela porta, tendo escapado do complexo do clã Senju. Você voltou tarde hoje? Ela resmungou, com as mãos na cintura, claramente nada impressionada. Orochimaru sorriu fracamente. Ele não tinha muito com que se ocupar ultimamente, mas ainda estava se mantendo ocupado, chegando tarde em casa todos os dias. E Tsunade estava começando a se sentir um pouco negligenciada. Fiz algumas descobertas novas recentemente, então minhas mãos estavam ocupadas, ele respondeu casualmente, olhando para ela. A propósito, aparecendo aqui toda noite, Navaki ainda não percebeu? Claro que sim, Tsunade disse com um sorriso irônico. Ele realmente sugeriu que eu fosse morar com você. Mas não posso deixá-lo sozinho. E se eu pedisse para você se mudar para o complexo, isso complicaria as coisas, então vou me esforçar mais. Complicar as coisas? O que você quer dizer? Orochimaru levantou uma sobrancelha, genuinamente confuso. O que você acha, seu idiota? Tsunade corou, parecendo um pouco envergonhada. Você está fingindo ser ignorante? O sorriso irônico de Orochimaru aumentou quando ele percebeu o que ela queria dizer. Gentilmente, ele levantou o queixo dela. Você tem muitos quartos ali, não tem? Só. Tente falar baixo e nós ficaremos bem. Vê você. Dizendo algo tão descarado. Você definitivamente tem passado muito tempo perto de Jiraiya. Quando você começou a falar como ele? Como eu disse, as pessoas mudam, Orochimaru respondeu com um sorriso, deitando-se e soltando um suspiro satisfeito. Essa era sua hora favorita do dia, depois de um dia longo e ocupado, finalmente capaz de relaxar e fechar os olhos. Ele havia fundido novas habilidades oculares recentemente, e sua força mental ainda não havia se estabilizado completamente. Isso frequentemente o deixava sonolento, e esta noite não foi exceção. Mas quando ele estava adormecendo, sentiu o corpo quente de Tsunade pressionando seu. Orochimaru. Parece que a guerra vai começar de novo em breve.
Isso não é inevitável? Eu odeio a guerra. Orochimaru ficou em silêncio por um momento. Finalmente, ele disse suavemente, eu odeio isso também. Mas, você mencionar a guerra me lembra, eu quase esqueci de algo. O que é? Isso pode esperar. Vamos dormir por enquanto. Não podemos fazer nada sobre isso esta noite. Então me abrace enquanto dormimos. Não vou dormir bem se eu te abraçar. Então não durma bem, Tsunade disse teimosamente, agarrando o braço dele e colocando-o sob sua cabeça. Ela não tinha intenção de deixá-lo ir. Bem, seria mais uma noite sem dormir. Naquele momento, Tsunade, uma das lendárias Sannin, era apenas uma mulher buscando calor nos braços de seu amante. Ela o deixou assumir a liderança, respondendo a cada toque e beijo dele. E sim, ela ainda era um pouco barulhenta. Conforme os dias passavam, as tensões da Segunda Grande Guerra Ninja começaram a aumentar. No entanto, dessa vez, as vilas de Suna e Iva não estavam lançando ataques em larga escala. Em vez disso, adotaram táticas de guerrilha, atacando as defesas de Konoha esporadicamente. Em resposta, Konoha já havia enviado suas unidades de vanguarda para as linhas de frente, e a atmosfera na vila ficou tensa mais uma vez. Mas Orochimaru não estava particularmente incomodado. Enquanto outros se preparavam para a batalha, ele se ocupou no laboratório de pesquisa de Konoha, focado em seu último projeto. Orochimaru-sensei, o que é isso? Um jovem assistente perguntou, olhando para o pergaminho na mesa com os olhos arregalados. É um pergaminho científico de ninjutsu, Orochimaru respondeu, com um brilho de excitação nos olhos. Capítulo 162. Depois de integrar uma quantidade substancial de material genético Uchiha, Orochimaru se viu com pouco a fazer na vila. Sem missões designadas e sem projetos de pesquisa urgentes, ele passava seu tempo com Tsunade ou ajudando a treinar seu irmão mais novo, Navaki. No entanto, Tsunade estava frequentemente preocupada com suas próprias responsabilidades, e ela às vezes deixava um clone para lidar com o treinamento de Navaki. Com tempo extra disponível, Orochimaru encontrou algo novo para se ocupar, pesquisar um pergaminho científico de ninjutsu. Quando ele mencionou esse projeto ao terceiro Hokage, o Hokage havia arranjado para ele um laboratório especial sem hesitação e até mesmo designado alguns assistentes. Afinal, se bem-sucedida, essa nova ferramenta poderia aumentar significativamente as capacidades de combate do Shinobi de Konoha. Então, Orochimaru se dedicou a desenvolvê-lo, trabalhando nele tanto no laboratório quanto ocasionalmente em casa. Um dia, enquanto ele estava mexendo em um protótipo de pergaminho, Navaki, que estava junto com Tsunade, o avistou. Pergaminho científico de ninjutsu. O que é isso? Navaki perguntou, agachando-se ao lado dele com um olhar de curiosidade. É um pergaminho que pode liberar ninjutsu sem exigir chakra ou selos de mão, explicou Orochimaru. Um pergaminho que pode liberar ninjutsu sem chakra ou selos de mão. Navaki ecoou, seu rosto cheio de descrença. Até Tsunade, que estava por perto, levantou uma sobrancelha cética. A ideia parecia impossível. Liberar ninjutsu sem chakra? Sem selos. Mas, novamente, Orochimaru tinha um talento especial para tornar o impossível possível. Se alguém pudesse realizar tal façanha, seria ele. Intrigada, Tsunade se aproximou para vê-lo trabalhar, seu ceticismo misturado com um pouco de excitação. O conceito do pergaminho científico de ninjutsu era direto. Envolvia pré-selar vários ninjutsu em pergaminhos em miniatura usando técnicas avançadas de selamento. Esses pergaminhos podiam então ser ativados por meio de um lançador especializado, permitindo que os usuários liberassem jutsu pré-carregados sem qualquer gasto de chakra ou selos de mão complexos. A ideia era revolucionária, especialmente para shinobi de baixa patente que não tinham a habilidade de usar jutsu de alto nível por conta própria. No entanto, Orochimaru estava bem ciente de suas desvantagens. Confiar nessas ferramentas poderia levar à complacência, com ninjas negligenciando seu próprio treinamento. De qualquer forma, ele não estava projetando isso para si mesmo. Suas reservas de chakra eram vastas e quase inesgotáveis. Isso era mais um projeto paralelo para satisfazer sua própria curiosidade. Ele pode realmente fazer o que você diz? Tsunade perguntou, sua voz uma mistura de intriga e dúvida. Claro. Orochimaru pegou um pergaminho em miniatura da mesa, levantou 2 dedos e apertou um botão no lançador. Estrondo. Uma explosão de chamas irrompeu do pergaminho, assustando Navaki e Tsunade. Navaki gritou, caindo de volta no chão, surpreso. Você, tem certeza de que essa coisa funciona? Tsunade perguntou, levantando uma sobrancelha. Parece que a técnica de selamento precisa de um pouco mais de refinamento, admitiu Orochimaru, imperturbável. Técnicas de selamento eram a especialidade do clã Uzumaki, que era renomado por sua perícia. Embora Orochimaru tenha estudado selos por um tempo, ele não era tão proficiente quanto os Uzumaki, e refinar esse pergaminho exigiria mais tentativa e erro. A ferramenta científica de ninjutsu consistia em 2 componentes principais, o lançador e a munição, que eram pergaminhos em miniatura pré-carregados com jutsu específico. Desenvolver o lançador foi direto, graças ao seu amplo conhecimento de tecnologias avançadas. Mas criar pergaminhos em miniatura capazes de segurar e liberar ninjutsu poderoso exigia precisão meticulosa. Conforme Orochimaru continuava seus experimentos, a situação nas fronteiras de Konoha piorava. Uma guerra localizada havia oficialmente estourado entre Konoha e as vilas vizinhas. Ao contrário das guerras anteriores, esta foi marcada por escaramuças e emboscadas em vez de ataques totais.
Ambos os lados adotaram táticas de bater e correr, com o Shinobi desaparecendo no momento em que erravam um golpe crítico. As baixas de ambos os lados aumentavam a cada encontro. Em seu escritório, o terceiro Hokage revisou os últimos relatórios de guerra, seu rosto nublado de preocupação. O número de feridos estava aumentando rapidamente, e as unidades médicas nas linhas de frente estavam esticadas. O que está te incomodando, Hiruzen? Perguntou Koharu, um dos conselheiros seniores de Konoha, que tinha acabado de ser convocado para o escritório. Hiruzen respirou fundo, claramente preocupado. O conflito na fronteira aumentou, e o número de feridos está disparando. Não temos ninjas médicos suficientes destacados para as linhas de frente. Koharu assentiu pensativamente. Então talvez devêssemos usar a poção de restauração por enquanto para manter os feridos estáveis. Hiruzen soltou uma risada amarga. Se ao menos fosse tão fácil assim. As poções de restauração têm uma vida útil de cerca de 3 anos. Nós usamos todo o nosso estoque na última guerra que durou quase 2 anos. Não temos mais nada. Você está certo. Produzir apenas 1000 unidades por ano é muito pouco. Hiruzen suspirou, esfregando as têmporas. Se realmente não tivermos mais opções, talvez tenhamos que enviar Tsunade para liderar o corpo médico nas linhas de frente. Ela é uma das melhores médicas que temos. Parece que essa é a única solução, Koharu concordou. Com sua habilidade de invocar a rainha Lesma Katsuyo, que podia dividir e curar um campo de batalha inteiro, Tsunade era a escolha mais capaz. Quando Tsunade foi chamada ao escritório do Hokage e informada sobre a situação, ela ficou momentaneamente atordoada. Depois de passar alguns meses tranquilos em Konoha treinando Navaki, relaxando com Orochimaru e aproveitando uma vida relativamente calma, a ideia de ser jogado de volta no caos da guerra parecia chocante. Você está falando sério? Ela perguntou, com a voz cheia de relutância. O terceiro Hokage assentiu solenemente. Eu não te enviaria a menos que fosse absolutamente necessário. Eu sei o quanto você passou a gostar desses últimos meses. Tsunade respirou fundo, se acalmando. Certo, chega de papo. Quando eu vou embora? Amanhã de manhã. Entendido. Naquela noite no pátio de Orochimaru, você realmente está indo para a linha de frente? Orochimaru perguntou, erguendo os olhos de sua pesquisa enquanto ela se aproximava. Sim, vou embora cedo amanhã, ela respondeu com um suspiro resignado. Ouvindo isso, Orochimaru pausou, um lampejo de hesitação cruzando seu rosto. Ele então pareceu tomar uma decisão, entrando brevemente antes de retornar com um pequeno frasco contendo um líquido verde-grama. Ele entregou a ela. Leve isso com você. Use quando estiver no campo de batalha. Tsunade levantou uma sobrancelha, inspecionando o frasco. Essa é uma das suas últimas criações? Não exatamente, Orochimaru respondeu. Mas com isso, você estará muito mais seguro lá fora. Capítulo 163. Isso realmente me manterá mais seguro? Tsunade olhou para a poção verde-grama em sua mão, sua curiosidade despertada pelas palavras de Orochimaru. Este frasco era diferente das poções que ela ouvira criar antes. É tão milagroso quanto você diz. Ela provocou, com um leve sorriso nos lábios. Ela não sabia exatamente o que essa poção fazia, mas conseguia sentir a preocupação genuína de Orochimaru. Havia algo especial em seu gesto que despertava um calor nela, um sentimento que ela não conseguia expressar em palavras. Você verá quando tentar, Orochimaru respondeu com um aceno casual de sua mão, sua voz baixa e levemente rouca. Mas use-a somente depois que chegar à linha de frente. Tsunade levantou uma sobrancelha, divertida pelo tom misterioso que ele estava usando. É ainda mais precioso do que aquela poção fortalecedora verde escura que você fez antes? Orochimaru sempre foi um gênio em pesquisa, produzindo consistentemente criações notáveis, então ela não ficou muito surpresa que ele tivesse inventado algo novo. Mas seu tom era diferente dessa vez, quase protetor. Em termos de valor, esta vale pelo menos 50 vezes mais que aquela poção, disse Orochimaru, indiferente. Se 50 vezes? Tsunade piscou em descrença. Ela sabia que a poção de fortalecimento avançado sozinha provavelmente renderia um preço de 10 milhões de ryu. Então, se esta custasse 50 vezes esse valor, isso significava que ele estava dando a ela algo que valia 500 milhões de ryu? Inacreditável. Você não está falando sério, está, Orochimaru? Tsunade perguntou, meio rindo, meio atordoada. Você sabe que eu nunca brinco sobre essas coisas. Na verdade, essa poção estava além do valor monetário. Mesmo que alguém oferecesse 500 milhões, eles não seriam capazes de comprá-la. Orochimaru a fez especificamente para ela, e era a única. Mas ele manteve sua explicação simples, sabendo que Tsunade poderia não compreender totalmente a complexidade ou perigo por trás de seu trabalho. Haha, Orochimaru, você é incrível. Tsunade riu, pulando de repente em seus braços, saboreando a sensação sólida de seu peito. Em sua mente, Orochimaru sempre foi o tipo sério e estoico. Ternura geralmente não fazia parte de sua natureza, então suas demonstrações ocasionais de afeição sempre a pegavam desprevenida e significavam muito para ela. Apesar da proximidade, Tsunade não ficou com ele naquela noite. Ela teve que voltar para casa e preparar seu equipamento para a missão que estava por vir. Na manhã seguinte, Orochimaru, acompanhado de Navaki, despediu-se dela no portão da vila de Konoha. Um grande grupo estava indo para a linha de frente, então o portão estava movimentado com moradores dizendo adeus em lágrimas para seus entes queridos. Casais se abraçaram fortemente, famílias trocaram palavras de encorajamento e amigos se seguraram, temendo que o próximo encontro pudesse ser o último.
Orochimaru, conto com você para cuidar de Navaki, disse Tsunade, totalmente preparada para a guerra. Não se preocupe. Deixe-o comigo, Orochimaru respondeu, assentindo confiantemente. Ele sabia, por suas memórias da linha do tempo original, que a vida de Navaki deveria terminar na Segunda Guerra Shinobi morto por uma explosão. Mas agora, com sua própria presença interrompendo os eventos, ele não acreditava que as coisas tinham que seguir o mesmo caminho trágico. Nessa linha do tempo alterada, não havia razão para Tsunade não sobreviver à guerra. Foi exatamente por isso que ele lhe deu a poção para garantir sua segurança. Ela era, afinal, sua primeira e única mulher até então, e ele não estava disposto a deixar a história ditar seu destino. Tsunade sorriu. Então, estou contando com você. Ela se virou para Navaki, bagunçando seu cabelo afetuosamente. Ouça Orochimaru-sensei, certo? Se você quiser ir para o campo de batalha um dia, precisa seguir a orientação dele primeiro. Entendeu? Sim, irmã. Eu entendo. Navaki assentiu, seu rosto sério. Embora sonhasse em se tornar Hokage, assim como Naruto faria no futuro, Navaki era um garoto muito mais pé no chão e obediente. Com um aceno final, ela se despediu. Vejo vocês dois mais tarde. Adeus, Tsunade, Orochimaru respondeu, observando-a se virar e se juntar à fila de Shinobi. Com um único comando, Tsunade liderou sua equipe para frente, uma mistura de combatentes e médicos movendo-se rapidamente em direção à distante linha de frente. Orochimaru ficou para trás, observando sua figura recuando até que ela desapareceu no horizonte. Assim que ele estava prestes a se virar e voltar para casa com Navaki, algo chamou sua atenção, um grupo de Shinobi se preparando para a mobilização. Entre eles, ele notou um rosto familiar, mas inesperado. Um jovem com cabelos prateados caindo frouxamente sobre os ombros, vestindo um uniforme de Konoha e um colete Jonin, estava ajustando suas ferramentas ninja enquanto seus companheiros de equipe se despediam de suas famílias. Kato Dan? O homem se encaixava perfeitamente na descrição. Na linha do tempo original, Kato Dan era o amante de Tsunade, um shinobi ambicioso que também sonhava em se tornar Hokage. Ele conheceu Tsunade após a morte de Navaki, e sua vida terminou prematuramente na mesma guerra. Mas agora, Dan pareceu sentir o olhar de Orochimaru e olhou para cima, encontrando seus olhos com um sorriso educado. Orochimaru assentiu em reconhecimento. Embora Kato Dan fosse bem conhecido em Konoha, Orochimaru não tinha nenhuma conexão pessoal com ele. Ele não tinha nem o desejo nem a necessidade de se envolver. No entanto, parecia que Dan pensava diferente. Sorrindo, ele andou até Orochimaru. Senhor Orochimaru, é uma honra. Você me conhece? Orochimaru perguntou, levantando uma sobrancelha. Dan riu. Todos em Konoha conhecem você. Você é um dos Sannin lendários. Seria difícil não conhecê-lo. Orochimaru assentiu, entendendo. Ser um dos Sannin era como ser uma celebridade. Muitas pessoas o reconheceram, mesmo que ele não tivesse ideia de quem eram. Bem, tenho coisas para resolver em casa. Com licença. Dan era um Jonin poderoso por si só, mas Orochimaru tinha pouco interesse nele. Vamos, Navaki. Hora de voltar. Sim, sensei. Ou devo chamá-lo de cunhado? Espera, isso não parece certo. Navaki gaguejou, parecendo genuinamente confuso. Me chame do que quiser, disse Orochimaru, dando de ombros. Tudo bem, sensei. Mas quando posso ir para o campo de batalha? Capítulo 164. Navaki, que havia sido recentemente promovido a Chunin, estava visivelmente impaciente. Ele foi o único em seu time a atingir esse posto, uma fonte de orgulho para ele, e esse orgulho estava começando a subir à sua cabeça. Como qualquer jovem shinobi que experimentou sucesso precoce, ele estava ficando um pouco confiante demais. Então, você está ansioso para ir para o campo de batalha? Orochimaru perguntou sem se preocupar em olhar para trás enquanto continuava andando. O campo de batalha. Orochimaru sabia muito bem que até mesmo ninjas de nível Jonin eram apenas peões ali, facilmente abatidos se não fossem cautelosos. Pelo que ele podia perceber, a força atual de Navaki o deixaria com 70% de chance de morrer na linha de frente. Claro, Navaki respondeu praticamente vibrando de excitação. Meu sonho é me tornar Hokage. Se eu não for para o campo de batalha e ganhar algumas conquistas, de que outra forma eu vou fazer isso acontecer? Hokage, hein? Orochimaru pausou, então se virou para olhar para o garoto entusiasmado. É bom ter um objetivo, mas lembre-se, você tem que dar um passo de cada vez. Vamos lá, sensei. Eu já dominei o básico. Eu sou um Chunin agora. Navaki estufou o peito. Aposto que não vai demorar muito para que eu possa derrotar um dos seus clones. Ele continuou falando animadamente, suas aspirações crescendo a cada frase. Em breve, poderei superar minha irmã, depois você e então, eventualmente superar meu avô e me tornar o maior Hokage de todos os tempos. Seu avô, hein? O olhar de Orochimaru se voltou para o colar pendurado no pescoço de Navaki. Quando Tsunade deu aquele colar a ele, era uma relíquia do primeiro Hokage, imbuída do poder de selamento de chakra que Hashirama havia deixado para trás. Orochimaru se lembrava de Tsunade usando-a toda noite e nunca mencionando qualquer intenção de passá-la adiante. Oh, isso? Navaki notou o olhar de Orochimaru e sorriu ainda mais. Minha irmã me deu de presente no meu 12º aniversário, outro dia. A propósito, sensei, você não me deu um presente já que voltou tarde naquela noite. Seu aniversário, hein? Então você tem 12 anos agora. Orochimaru murmurou pensativo. Tudo bem, eu te dou algo quando voltarmos. Sério? Haha, obrigado, sensei, você é o melhor.
Os olhos de Navaki brilharam de excitação, praticamente saltando de energia enquanto ele seguia Orochimaru de volta para a vila. Os dois andavam lado a lado, envolvidos em uma conversa fácil. Nenhum deles notou a sutil carranca no rosto de Kato Dan enquanto ele os observava de longe. Dan, o que foi? O ninja um pouco gordinho se aproximou, notando que seu companheiro de equipe estava parado atrás. Kato Dan piscou, saindo de seus pensamentos. Oh, não é nada. Eu só sinto que Lord Orochimaru pode não ser a pessoa mais fácil de se conviver. É mesmo? O ninja olhou para a figura de Orochimaru recuando e riu. Bem, isso não é surpreendente. Ele é um dos Sannin, o homem que lutou contra Anzo da Salamandra e sobreviveu. Com uma força dessas, ele deve ter uma personalidade única. Haha, é verdade. Enquanto isso, a jornada de Tsunade até a linha de frente estava apenas começando, e Orochimaru já estava sentindo o tédio voltando. Depois de dar a Navaki um frasco do soro de aprimoramento básico como um presente de aniversário atrasado, ele retornou ao seu laboratório para retomar sua pesquisa sobre o pergaminho científico de ninjutsu. O soro de aprimoramento funcionava aprimorando a genética de alguém, mas o processo tinha que ser gradual, do básico ao intermediário e finalmente avançado. Pular níveis poderia colocar o corpo de um shinobi sob uma tensão para a qual ele não estava pronto. Então, para Navaki, Orochimaru o havia iniciado no nível básico. Embora o físico de Navaki não tenha herdado o corpo completo de sábio Senju, sua linhagem ainda o tornava mais resistente do que a maioria dos ninjas civis. Com o aprimoramento do ser e o treinamento adequado no campo de batalha, Orochimaru estava confiante de que Navaki poderia um dia atingir o nível de um Jonin. Essa coisa é incrível! Navaki maravilhou-se com os efeitos da poção, cerrando os punhos ao sentir a onda de energia. Ele olhou para Orochimaru através do pátio, sua admiração beirando o espanto. Nesse ponto, o respeito de Navaki por Orochimaru estava nas alturas. O homem parecia capaz de qualquer coisa ninjutsu, ferramentas ninja, poções, até mesmo estranhos dispositivos híbridos. Cada nova conquista só alimentava a adoração de herói de Navaki. Isso não é nada, Orochimaru disse sem olhar para cima. Mas mantenha isso entre nós, Navaki. Isso é segredo. Navaki assentiu ansiosamente, sua voz cheia de sinceridade. Não se preocupe, sensei. Ninjas são bons em guardar segredos. Bum! Assim que ele terminou de falar, uma explosão de relâmpago surgiu da parede onde Orochimaru estava experimentando, abrindo um pequeno buraco nela. Orochimaru examinou o lançador amarrado em seu braço e assentiu satisfeito. Parece que finalmente está funcionando. Com sua tecnologia atual, Orochimaru tinha quase completado sua pesquisa sobre os pergaminhos científicos de ninjutsu. Assim que ele entregasse as especificações finais para a equipe de P&D de Konoha, ele poderia começar a se preparar para seu próximo movimento. Naquela noite, sob o manto da escuridão, Orochimaru seguiu para um cânion isolado nos arredores de Konoha. Com as mãos enfiadas casualmente nos bolsos, ele se moveu com propósito, até chegar ao coração da área aberta e deserta. Uma vez lá, ele olhou ao redor, avaliando os arredores. Então, ele levantou 2 dedos na frente dele. Estrondo. Com uma baforada de fumaça branca, 4 clones idênticos apareceram ao lado dele. Sem precisar de instruções, cada clone imediatamente correu em uma direção diferente para proteger o perímetro. Satisfeito, Orochimaru girou o pulso, revelando 4 pequenas moscas mecânicas de reconhecimento que ele soltou no ar. Os pequenos drones se dispersaram, adicionando outra camada de vigilância para garantir sua solidão. Isso deve evitar qualquer interrupção, Orochimaru murmurou para si mesmo. Com isso, ele mordeu o polegar, espalhou sangue na palma da mão e rapidamente formou selos de mão. Jutsu de invocação. Estrondo. Uma enorme coluna de fumaça branca irrompeu, revelando uma cobra colossal com marcas roxas vívidas e escamas brilhando ao luar. Quem ousa me chamar a essa hora? A serpente sibilou sua voz profunda e ameaçadora. Este era Manda, o temível chefe das cobras gigantes da caverna Ryushi. Mesmo com um contrato de invocação, Manda era uma criatura de orgulho e inteligência. Ele não obedeceria a ninguém sem o devido respeito, ou compensação. Ah, Manda. Foi um prazer conhecê-lo, Orochimaru o cumprimentou com um sorriso malicioso, sem se deixar intimidar pela presença intimidadora da cobra. Capítulo 165. Manda, a cobra gigante listrada de roxo com uma personalidade autoritária, era infame por sua arrogância. Ao contrário das invocações mais cooperativas de Jiraiya e Tsunade, Manda exigia respeito e se recusava a se curvar a qualquer um, até mesmo a seu próprio invocador. Essa arrogância, no entanto, era bem fundamentada. Manda era enorme, incrivelmente ágil para seu tamanho e ostentava um poder de ataque formidável. Ele era amplamente reconhecido como uma das invocações mais poderosas no mundo das bestas ninja. Antes, quando Orochimaru ainda estava com Tsunade, ele frequentemente pensava sobre as diferenças entre suas invocações. Enquanto as de Tsunade e Jiraiya eram leais e fáceis de trabalhar, Manda era exatamente o oposto, uma criatura desafiadora que se considerava o mestre, não querendo seguir ordens sem compensação ou uma demonstração de força. Orochimaru há muito tempo queria invocar Manda para avaliar sua atitude em primeira mão. E se necessário, ele colocaria a cobra arrogante em seu lugar. Mas ele não estava confiante em sua força antes, inseguro se ele poderia realmente controlar Manda se as coisas saíssem do controle. Então, ele escolheu não invocá-lo, optando por outras cobras mais dóceis. Mas agora, com seu poder no auge e com o campo de batalha se aproximando, ele decidiu que era a hora de lidar com Manda adequadamente. Esta foi a primeira vez que Orochimaru invocou a lendária cobra.
Quando Manda emergiu em um redemoinho de fumaça, ele rapidamente avistou o homem de aparência infantil com as mãos casualmente enfiadas nos bolsos e uma expressão calma, porém fria no rosto. Quem você deveria ser? Mais um contratante tolo? Os olhos dourados de Manda se estreitaram, seu tom transbordando desdém. Meu nome é Orochimaru. Sou seu invocador atual. Invocador? As pupilas de Manda se contraíram antes que uma risada cruel escapasse dele. Garoto tolo, eu não preciso de um mestre. Posso estar vinculado por um contrato para ajudá-lo na batalha, mas você não tem o direito de me comandar. Tente, e eu vou esmagá-lo onde você estiver. Orochimaru levantou uma sobrancelha. Me esmagar? Com as restrições do contrato, matar seu invocador levaria a uma reação severa, não é? Reação? Manda zombou, sua voz profunda ecoando no cânion. Eu mato por esporte. Você acha que estou preocupado com uma pequena reação? A cobra gigante começou a se virar. Estou indo embora. Invoque-me novamente sem um propósito, e eu te matarei da próxima vez. Espere. Manda pausou, virando a cabeça levemente, enquanto Orochimaru continuava em um tom assustadoramente calmo. Eu o convoquei hoje para deixar claro, estou prestes a ir para a guerra. Não posso me dar ao luxo de ter uma invocação desobediente no campo de batalha. Os olhos de Manda se estreitaram ainda mais. O que isso quer dizer? Você está me dizendo para obedecer suas ordens? Uma exigência ridícula. Então vamos resolver isso aqui. A voz de Orochimaru era firme e inabalável. Em um mundo onde a força é tudo, talvez a única maneira de estabelecer respeito seja através da batalha. Se eu vencer, você seguirá meus comandos. Se vencer, bem, suponho que você é livre para fazer o que quiser. Quando terminou de falar, Orochimaru levantou a mão e acenou para Manda com um leve movimento dos dedos, um gesto que pretendia provocar. Vamos! Seu pirralho insolente! Os olhos de Manda brilharam com malícia, seu orgulho claramente ferido. Já que você está tão ansioso para morrer, eu lhe concederei esse desejo. Com um golpe poderoso, Manda avançou, suas enormes mandíbulas estalando em direção a Orochimaru. Mas Orochimaru estava preparado. Com um único toque dos dedos dos pés, ele se impulsionou para trás, suas mãos se juntando em um único e decisivo aplauso. Foto. Em um instante, a aura de Orochimaru surgiu. Seus olhos ficaram de um vermelho profundo, e um vento forte girou ao redor dele, levantando seus cabelos e fazendo seu longo casaco esvoaçar enquanto o chakra inundava seu corpo. Liberação de madeira. Técnica secreta na atividade de um mundo de árvores. Com uma tremenda explosão de chakra, vinhas grossas e poderosas irromperam do chão em todas as direções, correndo em direção a Manda. As reservas de chakra de Orochimaru reforçadas por seu corpo sábio permitiram que ele liberasse a técnica sem restrições. Embora Manda fosse rápido e ágil, a liberação de madeira de Orochimaru era um jutsu poderoso, outrora exercido pelo próprio primeiro Hokage. As videiras surgiram ao redor de Manda, multiplicando-se e entrelaçando-se, crescendo infinitamente como se possuíssem vida própria. É só isso que você tem? Manda zombou batendo contra as videiras, sem se deixar abater. Suas escamas desviaram dos ataques iniciais, e ele torceu seu corpo enorme, tentando se libertar. Não se preocupe, a voz de Orochimaru ecoou pelo cânion, calma, mas gelada. Isso é só o começo. Enquanto isso, na linha de frente, Tsunade estava sobrecarregada pelo grande número de shinobi feridos. O campo de batalha era uma visão sombria, soldados feridos jaziam espalhados em tendas médicas improvisadas, muitos mal se agarrando à vida. A escassez de ninjas médicos era aparente. Konoha tinha apenas algumas dezenas para lidar com centenas, às vezes milhares, de baixas. No momento em que Tsunade e sua equipe chegaram, eles foram jogados no meio da confusão. A própria Tsunade estava constantemente se movendo entre as tendas, tratando ferimentos, preparando antídotos e administrando chakra de cura aos gravemente feridos. Os shinobi sob seus cuidados não puderam deixar de ficar surpresos. Como esperado da Lady Tsunade. Suas habilidades de cura são incríveis. Estamos muito gratos, Lady Tsunade. Em cada canto da tenda médica, shinobi feridos murmuravam palavras de gratidão enquanto a rainha lesma, Katsuyu, estava deitada em seus ombros, canalizando o chakra de cura de Tsunade diretamente para eles. O poder de suas técnicas era inegável. Ela podia desintoxicar venenos, curar ferimentos e restaurar a força em uma escala que era nada menos que milagrosa. Mas até mesmo as habilidades de Tsunade tinham seus limites. O poder de cura de Katsuyu estava diretamente ligado às reservas de chakra de Tsunade, e a tensão estava começando a aparecer. Em sua própria tenda, Tsunade estava sentada, respirando pesadamente, seu corpo dolorido pelo uso quase constante de chakra. Tsunade-sama, você precisa descansar. Você não pode continuar se esforçando desse jeito. Um dos colegas médicos implorou, preocupação evidente em sua voz. O médico sabia melhor do que a maioria o quão perigosa a exaustão de chakra pode ser para um ninja. Se Tsunade desmaiasse por esforço excessivo, o suporte médico de Konoha nas linhas de frente ficaria prejudicado. Eu sei. Tsunade respondeu relutantemente reconhecendo seus próprios limites. Ela dispensou seu membro de equipe e soltou Katsuyu, pretendendo deitar-se para um descanso rápido. Enquanto ela se virava para se sentir confortável, seu olhar caiu sobre sua maleta médica ao lado do travesseiro. Ela estendeu a mão, abrindo-a distraidamente, apenas para ver a poção verde-grama que Orochimaru lhe dera antes de ela sair. Naquele momento, ela se lembrou de suas palavras de despedida. Use antes de dormir. Os efeitos aparecerão mais rápido. Um sorriso suave cruzou seus lábios.
Orochimaru, você realmente é algo a mais, ela pensou. Ele podia ser distante, mas seus gestos de cuidado eram genuínos à sua maneira. Vamos ver se essa coisa é tão milagrosa quanto você disse, hein? Ela murmurou com um sorriso malicioso. Tsunade destampou o frasco e bebeu tudo de uma vez. O gosto era estranhamente refrescante, mas ela não teve tempo para pensar nisso. Exausta de seus esforços anteriores, ela logo caiu em um sono profundo e restaurador, seu corpo já começando a absorver os efeitos da poção. Capítulo 166. Estrondo. Em um cânion a mais de 10 quilômetros de Konoha, uma densa floresta de árvores altas tremeu violentamente enquanto uma explosão massiva ecoava pela noite. A onda de choque arrancou árvores e destruiu a paisagem, espalhando detritos em todas as direções. Conforme a poeira baixava, o silêncio retornou ao cânion, quebrado apenas pelo som de folhas farfalhando. Em pé no meio da destruição estava um guerreiro espectral imponente, fantasmagórico e ameaçador, como algo saído de um pesadelo. O guerreiro, feito inteiramente de chakra, estava de pé sobre duas pernas e estava envolto em uma armadura branca assustadora. Em sua mão estava uma arma não convencional, um lançador de foguetes em forma de chakra. E na frente dele, caída e ferida, estava a forma maciça e machucada de uma piton listrada de roxo. Embora o guerreiro fantasmagórico Susanoo fosse diminuído pelo tamanho de Manda, os olhos dourados da poderosa cobra tinham um lampejo de medo enquanto ele a olhava. Pela primeira vez, Manda havia sido completamente dominada em batalha, e por seu próprio invocador, nada menos. Olhando para Orochimaru, que estava parado calmamente com as mãos nos bolsos, Manda lutou para processar o que tinha acabado de acontecer. Você, garoto, como você consegue exercer tanto poder? Como uma das criaturas mais formidáveis da caverna Ryushi, Manda se orgulhava de sua força. Esta foi a primeira vez que ele foi posto sob controle, e por um humano, nada menos. Durante a luta, Orochimaru desencadeou ataques implacáveis, misturando ninjutsu elemental poderoso com árvores enormes que pareciam ganhar vida, restringindo os movimentos de Manda. Mas o pior de tudo era o guerreiro Susanoo branco, cuja arma de chakra havia desferido golpe após golpe devastador. Os olhos escarlates de Orochimaru brilharam com o padrão distorcido do Mangekyo Sharingan. Olhando para seu próprio Susanoo branco, que era muito diferente do Susanoo Uchiha que ele lembrava, ele sorriu levemente. Não precisa se preocupar com os detalhes, Manda. Tudo o que importa é que eu venci, você não concorda? TCH. Com o último suspiro, Susanoo se dissipou, deixando Orochimaru sozinho. Ele se aproximou de Manda, que o observava com olhos cautelosos. Alcançando seu casaco, Orochimaru tirou um pequeno frasco cheio de uma poção de recuperação concentrada e de alta potência. Este é um soro de recuperação comprimido. Ele deve curar os ferimentos que você sofreu em nossa batalha. Como minha invocação, eu preferiria que mantivéssemos um relacionamento cooperativo. Ele fez uma pausa, deixando as palavras serem absorvidas. E se você se mostrar leal, posso até encontrar maneiras de torná-lo mais forte. Sem mais hesitação, ele derramou a poção na boca de Manda. Pela primeira vez, a cobra não resistiu, atordoada demais pela demonstração de força que havia testemunhado. Tudo bem, mas não fique convencido, garoto. Só porque você tem algum poder não significa que eu gosto de você, Manda sibilou. Mas, talvez você tenha conquistado meu respeito por enquanto. Estrondo. Com uma nuvem de fumaça, Manda desapareceu, deixando Orochimaru sozinho no cânion devastado. Observando a fumaça se dissipar, Orochimaru olhou para sua mão pálida, flexionando os dedos pensativamente. É satisfatório exercer o poder dos clãs Senju e Uchiha. Embora o Mangekyo Sharingan fosse uma evolução natural do Sharingan, ele estava em uma liga totalmente diferente. Ao contrário do Sharingan básico de 3 Tomoe, a verdadeira força do Mangekyo estava nas habilidades únicas que ele concedia, com base na psique e nas experiências individuais do portador. Com o olho, Orochimaru agora podia invocar um Susanoo branco, um guerreiro de puro chakra que o envolvia como uma armadura. Dizia-se que era o auge das técnicas defensivas e ofensivas, formando uma construção em forma humana que protegia seu usuário da maioria dos ataques. O Susanoo evoluiu em estágios, de uma estrutura esquelética para um guerreiro de corpo inteiro. Agora mesmo, Orochimaru tinha usado a quarta forma do Susanoo, um guerreiro completamente blindado com um rosto branco fantasmagórico e pernas robustas. Mas havia algumas peculiaridades. Enquanto a maioria dos Uchiha tinha cores distintas de Susanoo, o de Madara era azul, o de Itachi era vermelho escuro, o de Shizui era verde e o de Sasuke era roxo. O Susanoo de Orochimaru era um branco forte e assustador. Fazia sentido, ele supôs. Sua afinidade com a caverna Ryushi e a cobra branca provavelmente influenciaram. Mas a parte mais desconcertante era a arma que seu Susanoo havia escolhido. Um lançador de foguetes? Orochimaru murmurou, levantando uma sobrancelha. A explosão anterior veio do lançador de foguetes em forma de chakra do Susanoo, uma arma que parecia deslocada entre as ferramentas ninja tradicionais. Enquanto outros Uchiha empunhavam arcos, espadas e escudos, seu Susanoo empunhava uma arma que disparava balas explosivas de chakra. Era pouco convencional, para dizer o mínimo, e ainda assim, estranhamente eficaz. Talvez não seja tão diferente de um arco e flecha apenas, tem um formato diferente, ele refletiu balançando a cabeça. Bem, contanto que seja útil, não vou reclamar. Com seus clones dispersos e as moscas batedoras chamadas de volta, Orochimaru começou a caminhada tranquila de volta para Konoha, com um leve sorriso nos lábios.
E quanto aos efeitos colaterais infames da dor do Mangekyou Sharingan, cegueira e exaustão de chakra, esses não eram mais sua preocupação. Graças às robustas reservas de chakra de seu corpo sábio, ele poderia manter a quarta forma do Susanoo o dia todo se quisesse. A única coisa que ele lamentava era não ter ainda alcançado o estágio final do Susanoo, o Susanoo perfeito, uma forma colossal que se elevava sobre a paisagem, muito maior e mais forte do que qualquer coisa que ele já tivesse usado hoje. O Susanoo completo era uma forma que apenas alguns Uchiha de elite conseguiam alcançar, um gigante que rivalizava até mesmo com as bestas com cauda. Ele exigia não apenas imenso chakra, mas também um nível extraordinário de força mental. Por enquanto, o atual Mangekyou de Orochimaru não havia alcançado esse nível. Capítulo 167. O estágio entre o Mangekyou Sharingan e o Rinnegan é conhecido como o Eterno Mangekyou Sharingan. É alcançado pela fusão de dois pares de olhos Mangekyou, tipicamente os de irmãos, resultando em um aumento drástico do poder espiritual. Essa fusão é o que permite o verdadeiro despertar do Susanoo completo, a forma definitiva da técnica Susanoo. Mas Orochimaru, tendo experimentado o Mangekyou, sabia que isso não era um requisito absoluto. Porque o Mangekyou Eterno supera o Mangekyou regular? É devido à fusão de dois pares de Mangekyou, o que causa um salto qualitativo na energia espiritual. A razão pela qual os olhos dos irmãos são necessários para isso é devido à compatibilidade genética necessária para uma fusão bem-sucedida sem rejeição. Os genes dos irmãos são tipicamente próximos o suficiente para evitar os riscos. Em teoria, no entanto, um efeito semelhante poderia ser alcançado por pai e filho, mas ninguém nunca tentou confirmar. Resumindo, se a energia espiritual de alguém fosse forte o suficiente, era possível ativar o Susanoo completo sem o Mangekyou Eterno. Por exemplo, o Uchiha Obito, sem possuir o Eternal Mangekyou, ainda era capaz de manifestar o Susanoo completo após transferir seu poder para Kakashi. Isso só foi possível por causa do imenso poder espiritual que ele exercia, tendo sido um Jinchuriki do 10 caudas, o que ampliou enormemente o chakra e o poder espiritual canalizados através de seus olhos. Atualmente, Orochimaru havia acumulado uma quantidade imensa de poder espiritual por meio de seus experimentos, mas a limitação era clara. Há uma diferença fundamental entre o Sharingan regular e o Mangekyou. As amostras genéticas que ele havia coletado de linhagens Uchiha comuns eram apenas o suficiente para empurrá-lo ao nível de um usuário de Mangekyou, mas elas não continham o tipo de potência espiritual necessária para atingir o Mangekyou Eterno. A fusão de dois pares de Mangekyou não é tão simples quanto dobrar o poder. A sinergia produz crescimento exponencial em força espiritual. Então, reunir centenas de genes Sharingan comuns faria pouco para elevá-lo ainda mais, mal faria um estrago. Se ele realmente quisesse atingir o nível de um Susanoo completo, ele precisava de material genético de Uchiha com o próprio Mangekyou, alguém como Uchiha Madara, Obito ou Itachi. Madara estava claramente fora de alcance, e Obito nem tinha nascido ainda. Quanto a Itachi ou Sasuke, bem, eles não apareceriam por anos. Isso deixou Orochimaru com apenas um candidato viável na linha do tempo atual, Uchiha Fugaku, ou possivelmente Uchiha Mikoto. Mas seu potencial para despertar o Mangekyou era incerto. Dadas as habilidades prodigiosas de seus filhos, era possível que ela carregasse o potencial genético, mas ela nunca havia mostrado sinais de desbloqueá-lo ela mesma. Enquanto Orochimaru estava perdido em pensamentos, uma voz repentina o trouxe de volta à realidade. Senhor Orochimaru? Ele se virou para ver uma pequena garota ruiva com uma blusa curta e saia, suas meias pretas até a coxa destacando-se na luz fraca. Ela parecia nervosa, quase intimidada. Kushina. Orochimaru pausou, olhando ao redor e percebendo que tinha se aproximado do território do clã Senju. O que você está fazendo aqui tão tarde? Você está procurando por Tsunade? Esse sim. Kushina respondeu, abaixando a cabeça, sua atitude impetuosa de sempre substituída por timidez. Ela não ousou encará-lo. Mas, Tsunade-sama não parece estar por perto. Claro que não, Orochimaru respondeu calmamente. Ela foi enviada para a linha de frente há mais de uma semana. Ah, eu não sabia. Kushina parecia desapontada. Ela estava ocupada com a escola e não tinha acompanhado as notícias da guerra. Se houver algo importante, você pode me dizer, Orochimaru ofereceu, uma pitada de intriga em sua voz. Kushina ainda podia ser uma criança, mas como a Jinchuriki do 9 caudas, ela tinha um potencial imenso. Ela certamente era mais interessante para ele do que Katudan. Ele não, está tudo bem. Kushina gaguejou, parecendo perturbada. Sem esperar por uma resposta, ela rapidamente se curvou e saiu correndo, desaparecendo na noite. Observando-a recuar como se fugisse para salvar sua vida, Orochimaru levantou a mão para tocar sua bochecha, divertido. Eu sou realmente tão assustador? Com um leve sorriso, ele se virou e continuou seu caminho de volta para casa. O soro de fusão genética que ele havia desenvolvido poderia teoricamente integrar qualquer material genético. Embora a sabedoria convencional ditasse que os soros genéticos eram melhor administrados por injeção, a poção de Orochimaru, desenvolvida com a ajuda do sistema, havia eliminado todos os efeitos colaterais negativos. Assim foi tomada oralmente. Longe na linha de frente, Tsunade ainda não havia dominado Selo-In, então suas reservas de chakra eram limitadas. Tratar tantos ninjas feridos a cada dia a drenava significativamente. Mesmo com pílulas de chakra, uma noite inteira de descanso só restaurava cerca de metade de seu chakra, na melhor das hipóteses. A tensão constante estava começando a cobrar seu preço. Mas hoje foi diferente.
Não foi muito diferente. Na manhã seguinte, após tomar a poção de Orochimaru, Tsunade acordou com uma sensação incomum. Suas reservas de chakra, tipicamente maiores que a média devido à sua linhagem Senju, agora tinham crescido a um grau absurdo. Se ela comparasse suas reservas de chakra anteriores a um rio, o que ela sentia agora era como um oceano. Ela piscou perplexa, tentando compreender a transformação. Inacreditável! Que poder é esse? Tsunade murmurou para si mesma, erguendo as mãos e examinando-as. Ela se sentiu completamente rejuvenescida. Não apenas seu chakra havia se recuperado completamente, mas ele havia crescido a um ponto que ela nunca imaginou ser possível. Qualquer fadiga persistente de seus esforços anteriores desapareceu completamente, substituída por uma sensação avassaladora de vitalidade. Tsunade não era tola. Ela sabia que esse novo poder provavelmente estava ligado à poção de Orochimaru. Mas mesmo com esse conhecimento, a pura potência disso a deixou atordoada. O que diabos Orochimaru colocou naquele frasco? Ela sussurrou, meio admirada, meio incrédula. Com seus níveis atuais de chakra e rápida taxa de recuperação, ela poderia potencialmente lançar ninjutsu em larga escala sem restrições, transformando-se em uma verdadeira potência humanoide. Animada para testar suas habilidades, Tsunade rapidamente se levantou e saiu de sua tenda, ignorando os olhares curiosos dos outros médicos. Enquanto caminhava, ela notou algo notável. Onde quer que seus pés tocassem o chão, a grama parecia crescer mais alta, mais viçosa, respondendo ao seu chakra como se estivesse viva. Estere, isso é, liberação de madeira? Ela engasgou, olhando incrédula para a grama que lentamente florescia abaixo dela. Eu, despertei a liberação de madeira? Capítulo 168. O choque de Tsunade foi imensurável. Ela sentiu como se estivesse em um sonho. Será que ela realmente despertou a liberação de madeira? Parecia impossível. Mas a sensação inconfundível de poder surgindo dentro dela, combinada com a visão de plantas crescendo ao seu redor em resposta ao seu chakra, provou que era real. A liberação de madeira, assim como Susanoo, na verdade tinha diferentes níveis de poder. Uma versão era baseada em transplante forte, mas arriscado. O uso excessivo colocaria uma tensão no corpo e levaria a efeitos colaterais severos. Outra versão foi derivada de modificações genéticas. Esta era mais segura para uso repetido, mas não era particularmente poderosa. Era mais adequada para tarefas como construir abrigos do que para combate real. Então houve o verdadeiro despertar. Isso estava muito mais próximo da perfeição, uma expressão pura de liberação de madeira que poderia ser exercida livremente. Mas mesmo essa não era a forma definitiva. A versão mais perfeita era uma liberação de madeira desperto, aprimorado ainda mais pelo modo sábio. Essa combinação era realmente formidável. Como membro do clã Senju, Tsunade sempre quis despertar a liberação de madeira. Era uma aspiração mantida por muitos dentro de seu clã. Mas ela sabia o quão raro era, afinal, ninguém desde o primeiro Hokage jamais havia conseguido isso. Ela já havia perdido a esperança há muito tempo. Mas agora, olhando para a grama e pequenas plantas brotando ao seu redor em resposta ao seu chakra, a mente de Tsunade estava acelerada. Orochimaru poderia realmente tê-la ajudado a desbloquear a liberação de madeira? Isso foi algum tipo de efeito temporário? Ou algo permanente? Se fosse apenas temporário, ela poderia lidar com isso. Mas se fosse permanente, Tsunade nem ousou pensar nas implicações. Enquanto a batalha se desenrolava na frente dos ninja da areia, o súbito despertar de liberação de madeira de Tsunade trouxe um impulso significativo às forças de Konoha. Suas reservas de chakra aprimoradas e novas habilidades lhe permitiram curar mais feridos e reforçar o moral de seus aliados. Com essa vantagem inesperada, as forças de Konoha começaram a virar a maré, ganhando vantagem contra os ninja da areia. Foi um avanço encorajador, e até mesmo o terceiro Hokage ficou visivelmente satisfeito quando recebeu o relatório. Mas ele não conseguia deixar de ficar intrigado. Como Tsunade conseguiu curar tantas pessoas em um período tão curto? 1 ou 2 vezes poderia ser atribuída a habilidade, mas 3 ou 4 vezes. Isso desafiava sua compreensão da capacidade de chakra dela. O terceiro Hokage estava curioso, mas os detalhes não foram mencionados nos relatórios de campo. Por enquanto, ele teria que esperar até que Tsunade retornasse para perguntar a ela ele mesmo. Quanto ao motivo pelo qual Tsunade não havia relatado ainda, ela tinha suas razões. Ao descobrir suas habilidades de liberação de madeira, ela percebeu que não era um aumento temporário, seus novos poderes eram permanentes. Ela sabia melhor do que ninguém o valor de uma liberação de madeira permanente. Se a estimativa anterior de Orochimaru do valor da poção era de cerca de 500 milhões de ryu, isso valia muito mais, talvez até bilhões. Mas Orochimaru lhe dera esse presente, e ele era uma parte importante de sua vida. Ela sentiu que precisava falar com ele primeiro antes de decidir se deveria ou não relatar essa habilidade recém-descoberta a Hokage. Agora, Tsunade entendia por que Orochimaru havia enfatizado o uso da poção apenas no campo de batalha. Ele estava claramente tentando evitar a tensão desnecessária e perguntas investigativas dela. Em outras palavras, ele estava um pouco irritado com ela. O pensamento a fez sentir uma mistura de frustração e diversão. Mas não havia tempo para pensar nisso. A guerra exigia seu foco. Ela arquivou suas perguntas por enquanto, decidida a obter respostas mais tarde.
Esta guerra teve duas frentes principais, uma contra os ninja da areia e a outra contra os ninja da pedra. Enquanto Konoha estava mantendo seu território contra Suna, eles estavam lutando contra Iva. Quando o terceiro Hokage recebeu um pedido de reforços do campo de batalha de Iva, ele tomou uma decisão rápida. Orochimaru, precisamos de você no campo de batalha, ele anunciou simplesmente, efetivamente atribuindo a próxima missão de Orochimaru. Orochimaru, que esperava por isso, assentiu sem hesitar. Para qual frente devo ir? O lado Iva, respondeu o terceiro Hokage. Com Jiraiya ainda longe e Tsunade segurando a linha contra Suna, Orochimaru era a melhor escolha para a frente Iva. Entendido. Quem vai se juntar a mim? O terceiro Hokage entregou alguns arquivos. O inimigo tem usado táticas de guerrilha, espalhando suas forças por uma longa frente e lutando em equipes pequenas. Vocês precisarão enfrentá-los de forma semelhante. Um esquadrão de 6 homens? Orochimaru observou enquanto olhava os arquivos. Exatamente. Um tipo sensor e 5 tipos combate, confirmou Hokage. Devido ao número limitado de ninja sensores disponíveis, Konoha os distribuiu escassamente entre os esquadrões. Orochimaru folheou os perfis em sua mão. Além de Navaki, que havia sido designado a ele especificamente pelo Hokage, havia outro nome que chamou sua atenção, um jovem com cabelos pretos e olhos brancos. Isashi Hyuga. Isashi tinha apenas 13 anos, apenas um ano mais velho que Navaki, talentoso o suficiente para ser confiável em combate. O fato de o clã Hyuga ter designado alguém com o potencial de Isashi para sua equipe falou muito. Isashi era um prodígio dentro de seu clã. Os Hyuga eram muito seletivos sobre qual Jonin liderava seus jovens gênios, e havia apenas alguns em Konoha em quem eles confiariam para tal papel. Com Jiraiya ausente, Tsunade designada para suporte médico e ataque Sakumo na frente de Suna, o clã Hyuga escolheu Orochimaru. Carregando seu grande pergaminho, Orochimaru foi até o portão da vila, folheando os arquivos dos membros de sua equipe mais uma vez. Além de Navaki e Ezashi, havia outros 3 Chunin, relativamente desconhecidos, mas competentes o suficiente para terem sido designados para a frente de batalha. Orochimaru sentiu o peso da responsabilidade se acomodando sobre ele. Konoha frequentemente juntava ninjas experientes com outros menos experientes para garantir o desenvolvimento de habilidades e proteger talentos valiosos. No portão seu esquadrão o aguardava, Ezashi, Navaki e 3 Chunin, todos totalmente equipados e prontos para serem mobilizados. Orochimaru-sama, eles o cumprimentaram, curvando-se respeitosamente. Orochimaru, agora usando seu colete Jonin, os reconheceu com um aceno. Não vou perder tempo com discursos. Sigam minha liderança no campo de batalha, e farei o meu melhor para mantê-los vivos. Sim, senhor. Finalmente estamos indo para o campo de batalha. Navaki comemorou, visivelmente mais animado que seus companheiros de equipe. Diferente dos outros, ele parecia completamente destemido, praticamente zumbindo de entusiasmo. Até Isashi não conseguiu evitar dar a ele um olhar curioso. Esse garoto era realmente tão jovem e destemido? Verifiquem suas ferramentas e equipamentos ninja. Orochimaru instruiu, lançando um último olhar sobre seu esquadrão. Se tudo estiver em ordem, partiremos imediatamente. Capítulo 169. Durante a guerra, as contribuições do Sannin para Konoha foram nada menos que monumentais. Com sua imensa força e invocações poderosas, eles aniquilaram inúmeros inimigos e salvaram as vidas de inúmeros companheiros. Ninjas comuns não podiam se comparar ao seu impacto, e mesmo os clãs de elite de Konoha não conseguiam igualar a destreza do Sannin no campo de batalha. Mas cada um do Sannin tinha seu próprio papel estratégico distinto. Tsunade serviu como a pedra angular do corpo médico, usando suas habilidades avançadas de cura para curar os feridos e manter as forças de Konoha lutando. Ela era a tábua de salvação do campo de batalha. Orochimaru e Jiraiya, por outro lado, eram especialistas em combate. Eles protegiam seus companheiros eliminando o inimigo. Suas contribuições vinham por meio de suas altas taxas de conclusão de missão e contagem de mortes, causando medo em seus inimigos e aumentando o moral das forças de Konoha. Agora, nas profundezas das florestas, a batalha entre os soldados de coração de pedra de Iva e as forças de Konoha continuava. As forças de Konoha, em menor número, estavam sendo gradualmente repelidas. 2 kunai voaram em direção a um ninja de Konoha de um ângulo invisível. Droga, ele murmurou, virando-se bem a tempo de ver a kunai assobiando pelo ar em sua direção. Seus olhos se arregalaram, e ele se preparou para o fim. Mas de repente, uma sombra passou rapidamente. Clang! As kunai foram desviadas, derrubadas por alguma coisa. Os olhos do ninja de Konoha se arregalaram em choque. Isso é, uma cobra. Com certeza, uma cobra preta e elegante balançou a cauda e fez a kunai voar. Antes que ele pudesse processar completamente o que estava acontecendo, figuras saltaram das árvores, se aproximando dos ninjas de Iva. Os ninjas de Konoha deram um suspiro de alívio ao ver as familiares faixas na cabeça. Mas as expressões dos ninjas de Iva escureceram. Eles tentaram revidar, mas os reforços de Konoha foram implacáveis, cortando-os um por um. Orochimaru andou calmamente pelo campo de batalha, sua expressão fria e despreocupada. Ele parecia quase indiferente ao caos ao seu redor. Percebendo que estavam em menor número, os ninjas Iva restantes se viraram e fugiram. Nem pense em correr, Navaki gritou, avançando para persegui-los. Navaki, espere! Orochimaru gritou bruscamente. Por que, sensei? Não persigam o inimigo em fuga, Orochimaru instruiu. Concentre-se em lidar com os que ainda estão engajados.
Ao seu comando, a cobra negra deslizou de volta para ele, enrolando-se em seu ombro com a cabeça apoiada confortavelmente. Bom trabalho, ele murmurou para a cobra, antes de acenar para seu esquadrão. Vamos para o próximo alvo. Sim, senhor, respondeu Navaki relutantemente, embora estivesse claramente ansioso por uma perseguição. Ao lado dele, Esashi observava a cobra negra com uma mistura de admiração e curiosidade. Ao longo de toda a rota que eles percorreram, essa cobra liderou o caminho, guiando-os para posições estratégicas no campo de batalha. Ela era rápida, poderosa e surpreendentemente hábil em combate. Esashi até a viu se enrolar em um ninja Iva e esmagá-lo até a morte, um feito inédito para uma cobra daquele tamanho. Ela desviou o shuriken, bloqueou o kunai e derrubou inimigos com eficiência implacável. Há algo que essa cobra não possa fazer? Esashi se perguntou enquanto se movia para seguir Orochimaru, deixando suas perguntas de lado por enquanto. No mundo dos ninjas, a guerra não era apenas sobre força, era sobre estratégia, moral e recursos. Fatores como o número de tropas, qualidade e a confiança dos soldados podiam influenciar o resultado de uma batalha. Mas talvez o fator mais crucial de todos fosse a presença de shinobi de alto escalão, combatentes de ponta que poderiam virar o jogo sozinhos. Em cada vila, esses lutadores de ponta geralmente consistiam dos Kage e, em casos raros, dos Jinchuriki das bestas com cauda. No entanto, neste ponto do tempo, nem mesmo Konoha havia dominado completamente o controle sobre sua própria besta com cauda, e o mesmo poderia ser dito das outras vilas. Assim que Orochimaru se juntou à frente de Iva, o efeito foi inegável. Cada encontro entre os ninjas de Iva e sua equipe terminava em uma derrota retumbante para Iva. Com o Byakugan de Izashi para reconhecimento, a cobra negra de Orochimaru para ataques rápidos e seu próprio jutsu devastador, Konoha ganhou uma vantagem poderosa. Sempre que um grupo de ninjas de Iva via Orochimaru e seu esquadrão se aproximando, seu moral despencava. Sua presença era o suficiente para enviar ondas de medo através das fileiras inimigas. A reputação de Orochimaru começou a se espalhar entre as forças de Iva. Todos sabiam do jovem shinobi de Konoha que comandava cobras e havia lutado contra o lendário Anzo da Salamandra. Em Iva, as ordens eram claras. Se encontrassem Orochimaru, deveriam abandonar a missão e recuar imediatamente. Esse tratamento foi quase idêntico ao dado a ataque Sakumo, o preso branco de Konoha, que estava causando impacto na frente dos ninjas da areia. O nome de ataque Sakumo estava se espalhando ainda mais rápido que o de Orochimaru. Conhecido por empunhar uma espada curta imbuída de chakra, o presa branca era imparável em combate. Onde quer que sua lâmina de chakra branca aparecesse, os inimigos caíam. Os ninjas da areia o temiam imensamente, e até mesmo os ninjas de Iva tinham profundo respeito por sua habilidade, devido a confrontos em conflitos anteriores. Embora a reputação de Sakumo tenha se espalhado mais rápido que a de Orochimaru, não foi necessariamente porque ele era mais forte. Em vez disso, foi devido a uma conquista particular no campo de batalha. Ele havia matado duas figuras significativas da Vila da Areia. Essas figuras não eram ninguém menos que o filho e a nora de Tio, um ancião de alto escalão na Vila da Areia e um de seus lutadores mais fortes. Esses dois eram os pais de Sazori da Areia Vermelha. A família de Tio era altamente estimada, e seu filho e nora eram ninjas formidáveis por si só. No entanto, mesmo juntos, eles não conseguiam resistir ao poder da presa branca de Konoha. Essa vitória por si só rendeu a Sakumo uma reputação assustadora, que se espalhou pelo campo de batalha mais rápido que a de Orochimaru. Em tempos de guerra, a força trazia fama. Os nomes presas brancas de Konoha na frente de Areia e Orochimaru do Sannin na frente de Iva rapidamente se tornaram conhecidos no mundo ninja devido às suas proezas e conquistas em combate. No entanto, o nome de Tsunade era menos proeminente fora de Konoha devido ao seu papel no corpo médico. Para o inimigo, ela era menos visível, mas dentro de Konoha, ela era reverenciada como a Santa Médica. Suas contribuições não passaram despercebidas pelas pessoas que ela salvou. De volta a Konoha, os moradores celebraram a força extraordinária de sua aldeia, sabendo que estavam protegidos por ninjas tão poderosos. Mas em Suna e Iva a situação era diferente. Seus líderes não podiam ignorar a ameaça iminente que Konoha representava. Apesar de superar em número as forças de Konoha, eles estavam lutando para fazer progresso significativo no País do Fogo. Essa falha colocou a força de suas nações em questão. Não querendo permitir que Konoha mantivesse a vantagem, o Tsuchikage e o Kazekage trocaram cartas, planejando seu próximo movimento. E logo, um novo plano de batalha começou a tomar forma. Capítulo 170. A guerra continuou, mas com ataque Sakumo e Orochimaru nas linhas de frente, a ofensiva de Suna e Iva foi significativamente enfraquecida. As forças de Konoha finalmente tiveram um momento para respirar. 10 dias depois, na fronteira da Terra. Na junção dos países da Terra, chuva e grama, algumas ravinas sem fundo cortavam o chão como cicatrizes, marcando a divisão entre os três territórios. Aqui, representantes de várias facções estavam se reunindo para discutir uma aliança desconfortável. Uma figura usava um protetor de testa Iva, outra trazia o símbolo da areia e uma terceira vinha de um país menor e menos conhecido. O ninja desta pequena nação segurava uma granada estranha, feita por Orochimaru, e a virava em suas mãos enquanto a examinava atentamente. Essa coisa parece nosso próprio armamento, ele murmurou, mas o artesanato é completamente diferente. Este é muito mais refinado.
Então você está dizendo que isso não foi fornecido pelo seu país? Perguntou o enviado de Iva. Houve suspeitas anteriores de que o armamento avançado de Konoha foi fornecido por esta nação menor, mas aparentemente esse não foi o caso. O ninja da pequena nação bufou com desdém. Fornecer tecnologia para Konoha? Não seja absurdo. Podemos ser uma pequena nação, mas sobrevivemos na sombra das grandes potências, protegendo nossos recursos únicos de perto. Você acha que simplesmente entregaríamos nossos segredos? Entendido, disseram os representantes de Iva e Suna, trocando um olhar. Eles meio que esperavam essa resposta. Tudo bem, disse o enviado de Iva, deixando o assunto de lado. Vamos ao que interessa. Queremos que seu país lance um ataque a Konoha. O ninja da pequena nação levantou uma sobrancelha. E por que faríamos isso? Não temos medo de suas represálias, mas também não estamos ansiosos para provocar Konoha sem um bom motivo. Vocês devem entender nossa posição. Claro, o enviado de Iva assentiu. Estamos dispostos a pagar generosamente por sua cooperação. E uma vez feito, estamos preparados para alocar certos recursos estratégicos para você também. Recursos estratégicos? O ninja da pequena nação riu. Vocês, países grandes, devem estar realmente desesperados. Mas não nos insultem pensando que somos tão ingênuos. Não pretendemos bancar o idiota só por algumas migalhas. O enviado de Iva cerrou os dentes, mas antes que pudesse responder, o representante da pequena nação continuou. Se você quer que arrisquemos provocar Konoha, você terá que aumentar o pagamento em 30% além da oferta original. 30% a mais? É um aumento acentuado, disse o representante da Suna, com o rosto contorcido de irritação. Íngreme, você acha que ferramentas ninja simplesmente aparecem do nada? O ninja da pequena nação zombou. Cada kunai, cada shuriken que usamos é dinheiro gasto. E isso sem mencionar as etiquetas explosivas, pílulas de soldado e suprimentos de restauração de chakra. A guerra é cara. Os enviados de Iva e Suna trocaram um olhar relutante. Eles não gostavam de ser fortemente armados, mas com suas forças lutando contra Konoha, eles tinham pouca escolha. Relutantemente, eles concordaram com a cabeça, consolidando os termos de sua aliança desconfortável. Enquanto isso, de volta a Konoha, muitos moradores ainda estavam se deleitando com o brilho das recentes vitórias de Konoha. Em todos os lugares, as pessoas falavam dos feitos incríveis de 3 indivíduos, Atake Sakumo, Orochimaru e Tsunade. 2 deles dominavam o campo de batalha, enquanto um curava todo o exército. Simplesmente incrível, não é de se admirar, Tsunade-sama. Enquanto ela andava pelas ruas movimentadas, uma jovem ruiva ouvia as conversas animadas dos moradores com um olhar de espanto. Kushina sempre soube que Tsunade era forte, mas isso estava além do que ela havia imaginado. Quando Tsunade uma vez se gabou de que seu namorado era o mais forte de sua geração, Kushina realmente não acreditou. Afinal, alegar ser o mais forte soava um pouco absurdo. Mesmo depois de ouvir sobre a vitória do Sannin sobre Anzo, ela ainda estava cética. Afinal, eram 3 contra 1. Mas agora, ouvindo como Orochimaru estava sozinho segurando as forças inimigas, ela não pôde deixar de ficar impressionada. Ela mesma tinha visto os horrores da batalha e sabia o quão devastadores ninjas treinados podiam ser. Enfrentar forças inimigas inteiras era extraordinário. Tsunade-sama tem muita sorte. Ela murmurou com um toque de admiração na voz. Enquanto ela se dirigia para a escola, ela sonhava acordada sobre encontrar alguém tão poderoso quanto ela algum dia. Mas seus pensamentos foram interrompidos quando ela notou um certo garoto loiro olhando para ela do outro lado da sala. Ei, seu maricas, ela retrucou, olhando feio para ele. O que você está olhando? Continue olhando e eu vou te bater. Assustado, o garoto virou a cabeça rapidamente, não ousando encará-la novamente. Naquela noite, dentro do complexo do clã Uchiha, como esse conflito era mais limitado em escala, muitos dos clãs de elite de Konoha não tinham mobilizado todos os seus membros, e uma boa parte das forças de Konoha permaneceram na vila. Consequentemente, o distrito Uchiha ainda estava agitado com atividade. Em uma sala específica, Uchiha Akihara estava sentado sozinho, com o olhar fixo na luz bruxuleante das velas enquanto refletia sobre um acontecimento recente. O soro fortalecedor da vila certamente ajuda os membros do clã a controlar melhor seu Sharingan. Uma coisa boa, sem dúvida. Mas existe realmente um suprimento limitado disso? Ele murmurou para si mesmo, contemplando as possibilidades. Talvez se eu encontrasse a pessoa certa, eu pudesse obter mais informações. Pai, no que você está pensando? A voz repentina interrompeu seu devaneio. Ele olhou para cima e viu uma jovem parada na porta. Mikoto, sua filha. Ah, Mikoto. Não é nada, sério, ele disse, oferecendo a ela um sorriso fraco. Só alguns assuntos de clã. É importante? Ela perguntou curiosamente. Não é muito importante, ele respondeu. Então fez uma pausa, sua expressão suavizando. Embora, talvez pudesse ser. Percebendo que não queria sobrecarregá-la com problemas de clã, ele lhe deu um sorriso tranquilizador. Não se preocupe com isso. Você deveria descansar um pouco. Tudo bem, pai, disse Mikoto com um pequeno aceno de cabeça antes de voltar para seu quarto. Enquanto ele observava a figura dela se afastando, a expressão de Akihara ficou pensativa mais uma vez.